Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Professor Caio aqui. E hoje eu venho conversar um pouco com vocês, jogar a conversa fora. Separei 10 minutinhos aqui para trocar uma ideia com vocês, porque é algo que alguns alunos têm pedido para me falar um pouco sobre. O título é até um pouco chamativo, no sentido de um aluno à distância fazendo um mestrado. A gente tem essa ideia ainda pré-concebida de que mestrado é uma coisa para poucos e tudo mais, e eu tenho percebido com a minha experiência nas atividades de mestrado que não é para poucos, ele é um trabalho aberto para todos, inclusive para alunos que se formaram no ensino à distância. Então eu vou vir aqui passar um pouquinho da minha experiência com vocês, conversar com vocês no formato de um vlog, É tipo um blog, mas ao invés de ser escrito, é um vídeo. Basicamente é isso. Por conta de alguns alunos estarem pedindo, e eu me senti, talvez a mensagem, o que eu vou falar aqui para alguns, ela toque, incentive, estimule algum de vocês e vocês busquem isso, tá? Primeiro de tudo, que eu quero conversar com vocês, se vocês gostarem do vídeo, do conteúdo, quiserem saber mais, quiserem mais orientações a respeito disso, de repente falar, eu me formei, e me formei em instituição A, B ou C. Eu trabalho em uma instituição, em um polo de apoio educacional que representa uma instituição, a Uninter, Me formei na Uninter, então. Mas esse vídeo é aberto, então de repente você fala, eu me formei em A, B ou C e eu quero mestrado, mas não sei por onde eu começo, como que eu faço? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, dentro do ensino à distância, aqui no polo de apoio, tanto nós, orientadores, anteriormente tutores, e a própria instituição, ela fica um pouco amarrada no sentido de colocá-los para fazer pesquisa, fazer ciência. Como que eu vou? Vou dar um exemplo prático. Eu passei 4 anos estudando pedagogia, módulo, livro, atividade, vídeo aula, módulo, livro, e vai fazendo, vai estudando, vai fazendo estágios, vou na escola, faço estágio, tal, TCC, tem as orientações, faço TCC, e a pesquisa, A Uninter ela ainda abre de vez em quando um pique, não fica muito clara as informações, eu confesso para vocês que até para nós aqui às vezes fica um pouco de como funciona, como que é, os editais e tudo mais. Eu confesso que quando eu fiz história aqui e as outras graduações eu não participei de projetos de iniciação aqui. Tá? Mas aí vocês ficam um pouco perdidos, porque parece que o único caminho, o caminho natural para vocês é fazer graduação e depois uma pós-graduação lato sensu, ou seja, uma especialização. O caminho não é só esse. Vocês, mesmo sendo alunos que se formaram no ensino à distância, podem, e quem quiser, deve partir para uma atividade de mestrado. Existem alguns grupos no Facebook que eu estive olhando e tal, e existem muitos casos assim, muitos casos de alunos que fizeram EAD e conseguiram entrar no mestrado. Eu sou um caso muito próximo a isso. E por que eu falo muito próximo a isso? A minha primeira formação, a minha primeira graduação, eu sou licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá. Foi uma formação pública, em uma instituição pública presencial. Eu ia todo dia aqui de Astorga, me deslocava para uma instituição, foram 4 anos assim. Só que isso foi em 2011, 12, 13 e metade de 2014. Porque chegou lá no final de 2014, as disciplinas elas já eram mais tranquilas, era um estágio, era uma prática, era alguma coisa assim, mais suave, um pouco o ritmo. Então você vai perdendo aquele intuito, ainda mais um aluno como eu, que trabalhava, que não conseguia participar de todas as atividades que a instituição muitas vezes oferta. Universidades públicas, elas têm muitos projetos de iniciação científica, projetos com bolsa, os PICs, os PIBICs, os PIBIDs, esses todos P's da vida, que são projetos de iniciação científica que estimulam o aluno a pesquisar. Eu participei de um no 3º ano, foi muito bom, foi uma experiência muito legal, mas eu não dei continuidade. No final de 2014 eu estava terminando meu curso de Geografia, ingressei aqui mesmo na Uninter em um curso de História. Na época eram 3 anos de História, em 2014 não havia segunda licenciatura, então eu fiz 3 anos de História novamente. E aí eu
larguei as atividades presenciais. Depois disso, eu nunca mais voltei para atividades presenciais. Me formei em História aqui na Uninter, me formei em Pedagogia, depois fiz 3 anos de Teologia, depois fiz mais uma faculdade de Letras aqui, tudo aqui à distância, junto com alguns outros cursos de pós-graduação que eu falei no início do vídeo, algumas especializações. Só que chega em um determinado ponto que você, aluno, né, de qualquer área que seja, você pensa, fala, poxa, eu vou ficar fazendo pós, até que ponto, né? O que eu quero para minha carreira? Que tipo de trabalho eu quero para minha... Que tipo de trabalho eu quero exercer? O que eu quero fazer? Como que eu vou tocar a minha vida a partir disso, né? Porque nada mais são, né, os cursos do que títulos que a gente vai acumulando. Licenciado em tal coisa, bacharel em tal coisa, especialista em gestão, especialista em psico, especialista em metodologia, especialista em formação, e esse monte de coisa. Chegou um ponto que eu falei, pô, eu sou professor, atuo como orientador, quero dar um passo a mais na minha formação, na minha carreira, o que eu vou fazer? E aí, conversando em casa, o estímulo da família e tal, surgiu a ideia de entrar, então, num mestrado. Ah, professor, mas você tinha um padrinho e tal, existe muito essa conversa, né? Ah, você é apadrinhado e tal. Eu não tenho provas para falar para vocês que existe ou não isso, tá? O que eu sei que acontece é o seguinte, os processos seletivos, muitas vezes, eles passam por processos que são objetivos, então você vai lá, faz uma prova, vai bem, submete um projeto e tal, e no meio desse processo seletivo surgem questões avaliativas subjetivas, que são entrevistas. Muitas vezes você vai lá na instituição que você está pleiteando uma vaga no programa de mestrado e tenta a vaga, só que aí o professor te entrevista e te dá 6, e para o outro ele dá 10. E aí quando você vai a fundo, você percebe que aquele que tirou 10 na entrevista já é um aluno que participou de um programa, e aí vai. São questões que infelizmente nós sabemos que existem, mas são critérios de avaliação subjetivos. Mas eu não me deixei abater por isso. Não é só isso, né? Se você tiver um bom projeto, se você tiver interesse, o passo a passo para ingressar num programa de mestrado, ele vai ser seguido. E foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi buscar informações sobre alguns programas, e eu tinha um colega meu que foi aluno aqui, ele acabou não se formando aqui, mas ele foi aluno nosso durante um tempo, ele fez filosofia. E eu soube que ele estava fazendo mestrado na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal, lá de Londrina, uma cidade próxima aqui a Astorga. E eu conversei com ele, mandei um WhatsApp para ele, falei, como é que é o programa lá que você está participando e tal. Ele me explicou, ele me passou o site, falou, olha, o programa é um programa de ensino de ciências humanas, e é bem legal, você vai gostar, entra no site, vê os processos e tudo mais, que, poxa, o programa é legal. Ele me falou, é legal o programa. Eu sabia que ele era um aluno proveniente também de ensino à distância. Ele tinha feito pedagogia em uma instituição privada de ensino à distância e tinha ingressado no mestrado. E aí eu comecei a pesquisar, não só esse programa, outros programas também, por aí afora. O EN, o EL, o TF, o EPG, o EMP. Falei, vou tentar um desses programas de mestrado. O mestrado geralmente, não sei se tem com mais, né, mas geralmente são 2 anos de mestrado, depois 4 de doutorado. Falei, vou tentar, vou começar a tentar, vou começar a pesquisar os editais, os processos seletivos e vou tentar. Bateu que tinha acabado de abrir na UTFPR um processo seletivo de mestrado. Isso ano passado, tá? Janeiro, fevereiro do ano passado. Quando eu olhei o edital, vi as orientações, estava tudo lá, olhei todas as orientações, olhei todas as questões, falei, vou montar meu projeto. Peguei, montei um projeto de pesquisa, e depois nos vídeos mais para frente, se vocês quiserem, eu falo sobre isso, mas eu montei um projeto de pesquisa, fiz bastante... Foi rápido, né? Foi coisa de 1 mês e meio, fiz um projeto, e quando abriram as inscrições de fato, eu me inscrevi, postei o projeto, mandei meus documentos, e na primeira etapa do processo seletivo eu fui aprovado. Passei na primeira etapa. Falei, pô, legal. Não, minto. Antes disso, eu tinha, nesse mesmo ano, no começo ali de 2020, tá? No começo de 2020, eu tinha aberto lá o site e tinha verificado que havia vagas para estudantes não regulares.
Fevereiro, março. Aí eu fiz a inscrição, é muito mais simples, você se inscreve, posta os seus documentos, eles fazem uma análise e agora você é um aluno não regular. Eu não era aluno do programa, eu estava só acompanhando uma disciplina. Eu fui em uma aula presencial lá em Londrina, era uma sexta-feira, assisti uma aula do professor Maurício, que hoje é o meu orientador, poxa, foi um choque, né? Foi um choque. Eu cheguei lá e falei, nossa, é uma instituição federal. A aula com um nível assim de discussão, de debate, o professor já entregou uma folha com um monte de coisa para você fazer. Eu me encantei, porque eu falei, pô, que legal, né? É um passo. Eu senti que era realmente um passo a mais ali, um furar da bolha que eu estava, né? Só que aí eu fui nessa aula na sexta-feira, na semana seguinte, pandemia, fechou tudo, ficamos 15 dias sem aulas. Quando as aulas retornaram de forma remota, os alunos não regulares, por não estarem inscritos no programa, não puderam continuar. E aí eu perdi o meu vínculo com a instituição. Mas aí sim eu fiquei acompanhando, como eu tinha participado de uma aula, eu fiquei acompanhando o site. No meio do ano abriu um processo seletivo. E aí eu montei um projeto, eu não tinha montado o projeto ainda, eu montei o projeto, juntei tudo, mandei lá, fiz a inscrição, participei do processo seletivo, passei na primeira etapa. Na segunda etapa, na entrevista, eu não passei, fui preterido. O professor tinha 2 vagas, entraram outros 2 alunos, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não, beleza, eu não esperava passar de primeira, né? Realmente, alguns conseguem, não estou falando que é impossível, muitos conseguem, mas eu não consegui. Falei, não vou ficar, isso não vai me abater. Eu mandei uma mensagem para o professor que corrigiu meu trabalho, né, que eu tinha escolhido como orientador, um e-mail. Eu falei, professor, muito obrigado pela oportunidade, né, de ter aprovado o meu trabalho, de eu ter, se possível, participar da entrevista, mas eu gostaria de saber o motivo da minha reprovação na entrevista. O que aconteceu? Ele me retornou que, primeiro, os outros 2 trabalhos estavam mais bem delimitados, estavam mais alinhados à proposta do programa, e que o meu, apesar de estar muito interessante, muito legal, tinha algumas falhas na questão do projeto educacional, do produto educacional. Porque o mestrado lá é um mestrado profissional. Eu tenho mestrado acadêmico e mestrado profissional. O título é o mesmo, em qualquer um dos 2. Muda o foco do programa. Eu falo disso num vídeo posterior depois, se vocês quiserem, tá? É uma conversa. E aí ele deu uma dica, ele falou, olha, reveja o teu produto, porque são 2, o projeto tinha 2 partes. A primeira parte era o projeto de pesquisa, com uma delimitação acadêmica, essa ele gostou, falou para deixar. E o produto ele falou para eu redefinir, para pegar uma coisa mais tangível, uma coisa que fosse mais fácil de ser aplicada. Porque e depois olhando o projeto, eu realmente viajei na maionese no meu projeto. Eu queria fazer uma coisa fora da casinha, um aplicativo de celular e tal, enfim, não ia realmente dar certo. Depois que ele me falou que eu tinha que pôr um pouco o pé no chão, eu redefini os meus parâmetros ali de pesquisa, de produto, e fiquei de junho, né, depois que passou esse processo seletivo, foi no começo desse ano, eu acho. Depois que passou esse processo seletivo no começo desse ano, eu fiquei acompanhando o site. Fiquei acompanhando. E nesse meio tempo, como eu já tinha um projeto, já tinha participado de um processo seletivo, já sabia como era, fui durante esse tempo redefinindo o meu projeto para que quando abrisse o programa novamente, as inscrições, eu estivesse com tudo em ordem. E aí abriu, no meio do ano, eu postei o projeto, passei por todas as etapas novamente, e consegui a aprovação. E agora eu estou aluno, né, ali do programa de mestrado do PPGEM, da UTFPR, Campus Londrina. Mestrado profissional na área de ensino de ciências humanas, da natureza e tecnológica. Eu estou gostando muito, tá? Tem 4 semanas que nós estamos tendo aula, eu estou gostando muito, estou achando o máximo, estou assim... Não é fácil, vou falar já para vocês que não é fácil. Você precisa ler muito, tem muita coisa para ler. Eu posso depois fazer um outro vídeo sobre isso, né, contando os dias, o dia a dia e tal. Aqui é mais uma experiência geral de como é que foi, como é que eu passei por esse processo todo, até conseguir ser aluno, certo? É isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que eu falar aqui para vocês. Um detalhe interessante.
Para ingresso no mestrado, eu utilizei um dos meus diplomas. Eu tenho mais de um diploma, eu tenho mais de uma formação, tenho mais de um diploma. Eu utilizei o meu diploma de licenciatura em letras, que foi à distância. Por isso que o vídeo, o nome do vídeo vai ser alguma coisa assim, aluno EAD no mestrado. Porque eu me considero mais aluno proveniente do ensino à distância do que propriamente de um ensino presencial. Pelo contrário, a experiência no ensino presencial foi de certa forma traumática. O departamento de geografia lá da UEM, né, quando eu estudei, ele era muito tumultuado, havia muitas intrigas, parecia um House of Cards. E tanto que depois eu tive que ir lá na UEM participar de um processo administrativo que um professor moveu contra o outro, e porque ele tinha encaminhado um e-mail para mim e eu acabei sendo arrolado lá como testemunha. Tive que ir lá prestar depoimento. Foi traumático, tá? Foi traumático. Experiência assim que me orgulho muito do meu diploma. A UEM, né, a Universidade Estadual de Maringá, é uma baita de uma instituição, das melhores aqui do Paraná, sem dúvida. Mas a minha experiência naquele tempo foi de certa forma traumática. Tive ótimos professores, posso citar alguns deles aqui, o professor Claudivan, a professora Jenny, a professora Jane, o professor Hilton, foram grandes professores, o professor Oséias, mas foi traumático. Eles eram, não esses que eu citei, né, mas a grande maioria lá tinha uma guerra de ego muito grande pela chefia do departamento, então não estimulava. Esse estímulo ele partiu depois de mim. A gente tem que buscar. Tenho colegas que fizeram mestrado também, só que um foi fazer na UEL, na área de geografia na UEL, outro foi fazer mestrado na área de educação. Ali dentro da geografia, pelo menos na minha época, foi traumático. Certo, gente? Ó, é uma experiência, um vídeo, um vlog das minhas experiências. Eu pretendo trazer outros conteúdos assim, conforme forem surgindo fatos novos. Já adianto para vocês que eu quero trazer um vídeo contando como estão sendo as minhas aulas, quero trazer um vídeo contando como foi o meu processo de planejamento do projeto de pesquisa, quero falar sobre o projeto de pesquisa, quero falar sobre várias coisas aqui. Todos os vídeos nesse formato de vlog. Agora, se vocês gostarem ou não, se vocês acharem que foi muito blá blá blá, foi mesmo, estou conversando, é um vídeo de conversa com vocês, não tenho um compromisso, não sou pago por nenhum. Esses dias atrás, num dos vídeos, uma pessoa falou, muito blá blá blá. Eu falei, pô, mas você não tá me pagando para te dar uma consultoria. Se você, né? Aqui eu tô vindo compartilhar a experiência com vocês. Então, fica aqui essa experiência para os alunos EAD. Eu sei que a parte do meu público vem desse segmento. E sim, se estimulem, tá? Se motivem a fazer mestrado, porque dá para fazer. Mesmo você sendo um aluno à distância, você não perde nada. Escuta bem o que eu estou falando. Você não perde nada em informação para alunos que vêm da graduação presencial. Você não perde nada para alunos que vêm da graduação em instituições públicas. Mas e o network ali com professores? Isso você perde um pouco. Não vou mentir, ser hipócrita falar que não perde. Você perde. Mas não é nada que não dê para você, através da sua força de vontade, através do seu desempenho, através das suas capacidades, ir atrás, fazer esse processo todo aí de conversar com professores, de ingressar no programa e começar a estudar e seguir a tua carreira, ser feliz, seguir os teus sonhos. Para mim está sendo um sonho. Eu nunca imaginei que eu fosse estar fazendo um mestrado na minha vida. Nunca imaginei que eu fosse ter um canal com 7.000 inscritos. Para mim é muito. O nosso segmento aqui do canal é extremamente nichado. Nós falamos muito de alguns aspectos. Então, é isso. Deus abençoe todos vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, tá? Se querem saber mais, o que querem saber mais, que eu venho aqui e falo para vocês. Aqui é tudo amador, então, ó, aqui é a câmera, eu vou desligar aqui. Tchau, gente. Um abraço.